Vamos lá, galera que está estudando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e estou trazendo mais uma rodada de questões exclusivas para esse cargo de agente, elaboradas a 4 mãos, por mim e pelo professor Diego Carvalho, o cara do PDF, né, que vai estar, inclusive, comentando item por item aí em PDF para vocês. Vamos lá, galera, vamos começar a trabalhar nossas questões? Vamos! Vamos lá! Em uma delegacia de polícia, há uma rede implementada com o uso de um switch de 16 portas que interconecta as estações de trabalho. Numa primeira leitura, já cabe interpretar alguns pontos. Primeiro, se o examinador perguntasse que tipo de rede é essa, ao ler que a rede foi implementada em uma delegacia e que tem um switch, eu posso inferir que se trata de uma rede local. Lembre-se que a gente tem redes locais, metropolitanas e extensas. Então, dentro da delegacia, eu tenho uma rede local, um conjunto de máquinas dentro de um mesmo espaço físico. Quem é que vai poder acessar essas máquinas? Os policiais, os funcionários, né? Então, há um switch, que é um equipamento concentrador de conexões, com 16 portas. Há lá um dispositivo com 16 portas, para que eu possa ligar o computador a uma porta, a impressora a outra porta, o servidor de banco de dados a outra porta. Vejam, são dispositivos finais interligados a esse dispositivo intermediário, que é o switch. Cada dispositivo tem um enlace que a gente chama de enlace ponto a ponto. O que é um enlace ponto a ponto? Dedicado para ligar um par. No caso, vai ligar o computador ao nó central. Vai ligar a impressora ao nó central. Então, cada equipamento que você coloca tem um segmento de cabo exclusivo. A quantidade de cabos cresce linearmente. Coloquei mais um equipamento, mais um cabo. Mais um equipamento, mais um cabo. Então, a gente pode ter nesse switch 16 cabos, 16 equipamentos. Nesse caso, podemos inferir. O que é inferir? Deduzir. Que caso haja uma ruptura em um cabo da rede, não haverá interrupção total da rede. E aí? Nem sempre foi assim, né? Existem outras topologias, mais antigas inclusive, como barramento, anel, que tem essa característica de ruptura do cabo implicar o quê? A interrupção total da rede. Na topologia barramento, se você rompe o cabo, eu tenho enlace multiponto, toda a rede cai, toda a rede para de funcionar. Na topologia anel, fisicamente, eu tenho enlace ponto a ponto em série, ligando um computador ao outro, um computador ao outro, um computador ao outro. Então, se tem uma ruptura no cabo, a informação não chega ao destino, e aí a rede para. Agora, a vantagem da topologia estrela, de usar esse equipamento centralizador de conexões, é justamente permitir que a rede continue trabalhando caso um cabo seja partido, caso haja um problema em um dispositivo ou em um cabo. Por isso, essa questão está certa. O enlace ponto a ponto é um enlace exclusivo. Logo, só aquele equipamento vai parar de funcionar. Não haverá interrupção total da rede diante do tipo de enlace empregado ser ponto a ponto. Essa é uma das características da topologia estrela, correta para um switch. Então, eu posso afirmar sim que a questão está certa. Beleza? A rede só vai parar de funcionar se tiver problema onde? No nó central, no hub, no switch. Aí a rede para. Legal? Ela tem um único ponto de falha, que é o switch propriamente dito. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Analise o diagrama apresentado a seguir para responder o item. O que esse diagrama me mostra? Estações de trabalho, que são computadores propriamente ditos, ligados a um nó central.
eu vejo aqui uma topologia estrela, e por ser uma topologia estrela, a princípio esse equipamento concentrador pode ser um hub ou um switch. Lendo o enunciado, ele afirma ser um hub, não é um switch. Lembrando que o hub está em desuso, é obsoleto, é velho. Então, considerando que o nosso central é um hub, é possível inferir, deduzir, que a tecnologia Ethernet apresentada possui taxas de transmissão acima de 1 gigabit. Uma rede gigabit Ethernet é uma rede moderna. Nós, inclusive, muitas vezes temos placas de rede de padrões inferiores ao citado. Lembrem que a gente tem 10 megabits para o padrão Ethernet, que é o originário, 100 megabits para um padrão chamado Fast Ethernet, 1000 megabits, que representam o quê? 1 gigabit, para o padrão chamado Gigabit Ethernet. E os computadores mais modernos podem trazer uma placa 10G de 10.000 megabits, de 10 gigabits, que é a rede 10 giga Ethernet. Quando o examinador coloca tecnologia Ethernet, eu de certa forma abstraio, porque se levar ao pé da letra, a Ethernet tem 10 megas. Mas eu entendo que o Gigabit Ethernet é uma variante do Ethernet. Então, o início a gente pode abstrair. Olha lá. Tecnologia Ethernet apresenta a taxa de 1 GB. Então, eu abstraio no sentido de que a tecnologia Ethernet, na verdade, é Gigabit Ethernet. Agora, o que eu não posso inferir é que um hub vai suportar essa taxa de transmissão, porque o hub é da época do Ethernet, com 10 megas, 10 megabits por segundo. Existe hub fast Ethernet? Existe. Não é comum, mas existe. Agora, 10 GB só switch. Então, essa inferência já é ruim, já soa mal para mim. Vamos continuar lendo a questão? Se ele está trabalhando com hub, ele tem uma topologia tanto física quanto lógica de estrela? Não. A topologia física é de estrela. Topologia física é aquela que eu constato olhando o quê? A layout, a maneira como as máquinas estão ligadas fisicamente. Agora, o funcionamento do hub é igual da topologia de barramento. Então, a topologia lógica do hub é de barramento, o que torna a questão absolutamente errada. Agora é irrefutável que a questão está errada. Beleza? Só quem trabalha com topologia tanto física quanto lógica de estrela é o switch. Então, errada. Vamos nessa. Vamos lá, galera. De acordo com conceitos relacionados a redes de computadores, analise o diagrama a seguir para responder o item. O que eu observo? Um diagrama com uma rede em topologia malha. Por quê? Todos estão ligados entre todos. É uma característica da malha. Todos interconectados entre todos. Então, quando eu vou para a assertiva, a rede ilustrada na imagem anterior apresenta uma topologia malha. Legal. Com 10 segmentos de cabo. Eu não duvido se você tiver feito isso. Eu não duvido, não duvido. É lógico que há uma fórmula, né, que é n vezes n menos 1 sobre 2, para calcular a quantidade de cabos. Então, se eu tenho 5 máquinas aqui, eu poderia pegar 5 vezes 4 sobre 2. 20 sobre 2, 10. E calcular rapidamente. Inclusive, poderia não trazer o diagrama. Poderia apenas narrar a quantidade de máquinas. Dependendo da quantidade, você ia ficar doido desenhando.
Então, é interessante conhecer a fórmula. Eu tenho 10 segmentos de cabo, segmento é um pedaço. Eu vou ter 10 pedaços de cabo, sim, utilizados como enlaces, né, para link, para conexão ponto a ponto, exclusiva entre cada um dos 5 dispositivos. Cada dispositivo vai estar ligado a todos os outros, característica da topologia malha. Então, essa questão está certa. Ok? Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Questão inédita, estilo CESP. Vamos ver. O I3E, Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, que é um instituto americano formado por engenheiros, né, para definir padrões de telecomunicações, computação. O I3E 802.11 AC é bem moderno, o AC, né? Tudo começa com 802.11 B, aí passa para o A, para o G, para o N e para o AC. Há até padrões mais novos, mas que ainda não foram vistos em prova, então a gente parou no AC. Também conhecido como Bluetooth, ficou horroroso, porque 802.11 é Wi-Fi. Não é o Bluetooth. Bluetooth é o padrão 802.15. Cada padrão tem especificidades diferentes. Então a questão já está errada. 802.11 AC é uma espécie de Wi-Fi moderno na atualidade. 802.15 Bluetooth, a questão está errada. Vamos continuar lendo? Utilizado para comunicação entre dispositivos ad hoc. Essa comunicação ad hoc ela é muito característica do Bluetooth. O que é a comunicação ad hoc? É uma comunicação de caráter temporário, onde você tem que, a cada conexão, parear o equipamento que vai estar servindo a informação e que vai estar recebendo a informação. Vai ter que parear aqueles equipamentos que estão se comunicando. Como assim? Diferentemente de uma rede Wi-Fi, onde eu tenho um equipamento chamado Access Point em casa e qualquer dispositivo, quando liga, já conecta no ponto de acesso, o Bluetooth ele é ad hoc. Ad hoc, temporário. Você conhece essa expressão, talvez, do ramo do direito. O juiz nomeou um perito ad hoc, ou seja, nomeou o perito para aquele ato. Então, quando eu entro no carro da minha esposa, é possível que eu configure o meu celular para tocar o Spotify lá no Bluetooth do carro dela. Mas nem sempre que eu entrar no carro dela, já vai funcionar o Bluetooth. É possível que eu tenha que, a cada acesso ao carro, ter que estabelecer uma conexão para que aquilo funcione. Essa é a ideia do ad hoc, essa é a ideia do temporário. O fato de eu acessar o teu celular hoje com Bluetooth não vai me dar o direito de acessar sempre. Nem sempre eu vou estar acessando aquilo. É ad hoc, é temporário. Agora, um outro erro grosseiro da questão é que a faixa de frequência utilizada é de 2.4 e não 2.5. Grosseiro porque o concurseiro tem que conhecer as especificidades de cada padrão. Então, 2.4 GHz. Lembrando, voltando um pouquinho, o contrário de ad hoc é o modo infraestrutura. Quando eu penso no Wi-Fi, por exemplo, eu posso operar ad hoc ou infraestrutura. Agora, o Bluetooth, ele opera ad hoc. A comunicação ocorre diretamente entre os dispositivos e com esse caráter temporário. No caso do modo infraestrutura, a comunicação se dá através de quê? De um ponto de acesso. A comunicação não ocorre diretamente e eu tenho lá o ponto de acesso ligado ininterruptamente, oferecendo
a rede ao equipamento quando ele ligar. O caráter do ponto de acesso já é um caráter mais permanente, né? Por isso, a gente distingue o modo de operação ad hoc do modo de operação de infraestrutura. Espero que vocês tenham compreendido essas diferenças. E a questão está errada, ela tem vários erros. 802.11ac é Wi-Fi, não é Bluetooth. 2.4 e não 2.5 é a frequência. 2.4 é a frequência do Bluetooth. Legal? Em relação à frequência do Wi-Fi, cada padrão vai ter uma faixa de frequência. É interessante saber que 802.11b trabalha na frequência 2.4, o A trabalha na frequência de 5, o G trabalha na frequência de 2.4, o N pode trabalhar em 2.4 ou 5, e o AC trabalha na frequência de 5 GHz. É interessante também lembrar as taxas de transmissão, que vão variar em cada padrão. Não é o objeto da questão, mas vale a pena você revisar. O B tem 11 megabits, o A 54 megabits, o G 54 megabits, o N vai variar de 150 a 600 megabits e o AC pode chegar até 1.3 gigabits. Lembrando que no N e no AC os valores não são rígidos em relação à taxa de transmissão. A gente tem o quê? Escopos, ok? E que o Bluetooth vai ter potência menor, alcance menor e taxa de transmissão menor, sendo, portanto, um padrão mais barato. São os acréscimos aí interessantes à questão. Vamos nessa. Vamos lá, galera. Vamos para mais uma questão estilo SESP. Deep Web, a web profunda, a web anônima. Anônima é... No mundo anônimo, o que existe? Anarquia. A gente tem qualquer tipo de conteúdo na Deep Web. A gente vai ter conteúdos de pedofilia. A pessoa quer se filiar à Al-Qaeda. Grupos terroristas. Vai aprender a fazer bomba, pode aprender qualquer coisa, ruim ou boa. É possível encontrar alguma coisa boa lá? É possível que alguém queira compartilhar alguma coisa boa de maneira anônima, e aí utilize a Deep Web para isso. É possível. Não tem regra. A ideia da Deep Web é ser uma web sem regras, né? Justamente pelo fato do anonimato. Não que a pessoa viva em um mundo paralelo, ela vai poder ser punida por aquilo. O difícil é conseguir provar, conseguir encontrar, né? Daí o caráter do anonimato vinculado à Deep Web. A Deep Web e a Surface Web. O que seria essa Surface Web? É a web que a gente conhece, acessível pelo Google, onde eu posso fazer uma pesquisa lá e clicar num link. O serviço de páginas que a gente está acostumado a usar na internet pública é vinculado à Surface Web. Então, a Deep Web e a Surface Web divergem no que diz respeito à indexação. Vocês sabem que a gente tem Google, Bing, Yahoo, existem várias ferramentas de busca que vão indexando as páginas que entram no sistema de hipertexto, na web. E a Deep Web não tem essa indexação. Então, por mais que você instale um programa específico para acessar a Deep Web, como por exemplo, vou instalar o navegador Tor para acessar a rede Onion. Por mais que eu faça isso, se eu não souber os endereços, eu não consigo navegar. Então, normalmente, pessoas se atraem por afinidade.
é comum um pedófilo conhecer outro pedófilo, conhece outro pedófilo, e aí os endereços de pedofilia vão circulando entre esses grupos. Agora, não se culpe por não saber usar a Deep Web. E lembre, também não é crime acessar a Deep Web. Pelo contrário, muitas vezes para aprender conteúdos hacker, eu tenho que buscar na Deep Web. Né? Você tem que compreender que a Deep Web é uma rede com característica onde os dados trafegam de maneira criptografada, anônima e que, por isso, é utilizada para práticas ruins, inclusive. Vamos lá. A Deep Web corresponde à parte indexada e a superfície da web é a parte não indexada. Galera, isso está errado. É o contrário. Tudo que está na web pode ser indexado, pode aparecer no Google. Agora, conteúdo da Deep Web não aparece nas ferramentas de busca e se você não sabe o endereço, não consegue abrir. Então, a questão está errada. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Mais uma questão inédita, estilo CESP. TCP/IP é um modelo de referência, já soa mal. TCP/IP não é um modelo de referência, TCP/IP é uma arquitetura. Qual a definição de arquitetura? Conjunto de camadas e protocolos. O modelo OSI é um modelo de referência. O modelo OSI não tem protocolos exclusivos. O modelo OSI é um modelo de referência a ser usado por fabricantes de equipamentos, fabricantes de protocolos de redes de computadores. Então, o TCP/IP é uma arquitetura. A questão já está errada. O TCP/IP tem 4 camadas originalmente. Alguns autores vão considerar 5 camadas. Eu não quero entrar no mérito da discussão de 4 ou 5 camadas, mas o modelo OSI, indiscutivelmente, é um modelo de 7 camadas, o que torna a questão errada. Professor, mas se cair na prova do TCP/IP, eu marco 4 ou 5? Se for CESP, marca 4. Agora, admite-se a arquitetura de 5 camadas? Sim, inclusive é uma literatura mais moderna, é uma doutrina mais moderna, que faz um hibridismo entre o TCP e o OSI. O TCP/IP, ele precede o modelo de referência OSI. Ele foi criado antes da ISO conceituar o OSI. Então, voltando, TCP/IP é um modelo de referência, já está errado, de 7 camadas, não são 7, são 4. No qual em cada camada a informação recebe um nome. Essa parte é interessante, porque a informação ela vai ter um nome específico da camada, sim. Por exemplo, na camada de aplicação, eu posso dizer que a informação é uma mensagem. Na camada de transporte, eu posso dizer que a informação é um segmento. Na camada de enlace, ou melhor, na camada de rede, ou na camada de internet, eu posso dizer que a informação é um pacote. Eu posso dizer que a informação é um datagrama. E na camada de enlace, eu posso dizer que a informação é um quadro. Eu posso dizer que a informação é um frame. Beleza? Então, em cada camada, a informação tem sim um nome. Pacote é o termo mais genérico para dados em uma rede. A rede permite a troca de pacotes. Mas, tecnicamente, o pacote está relacionado com a camada de rede, a camada de internet. Ok?
Então, correspondem respectivamente a quadro, segmento e pacote as informações da camada de enlace, rede e transporte. Enlace, quadro, rede, segmento e transporte pacote. Está trocado também. Rede seria o quê? Pacote. E transporte é que é segmento. Então, o finalzinho também apresenta erro. Respectivamente, os nomes estão errados. Logo, o gabarito é errado. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Vamos corrigir mais uma questão estilo CESP. O endereço, aí ele apresenta aqui um endereço com caracteres hexadecimais. Por quê? Porque contém números e letras até F, é uma característica da base hexadecimal. Esse endereço com 2 dígitos separados por hífen é o que a gente chama de endereço MAC. O que é o MAC? É o controle de acesso ao meio. Controle de acesso ao meio. É um endereço de 48 bits, por padrão separado em 6 grupos, então são 6 grupos de 8 bits, e pode ser separado pelo hífen, que é mais comum, ou até mesmo pelo 2 pontos. O endereço é um exemplo de endereço MAC. Legal. Um endereço lógico, aí tornou a questão errada. O MAC é um endereço físico. Quem é o endereço lógico? É o IP, gente. Endereço lógico é o IP. Endereço lógico é o IP. Endereço físico é o MAC. Por que a gente fala que ele é físico? Porque ele vem gravado pelo fabricante como se fosse um serial e não muda. Então, cada dispositivo que eu compro, que acessa a rede, cada placa de rede, vai ter o seu MAC, o seu número de série, que vai identificar o fabricante e identificar aquele equipamento. Então, o MAC não pode variar. O MAC é fixo. Quem pode variar é o IP. O IP é o endereço lógico. Cada conexão que eu fizer com o provedor, eu vou ter um IP diferente. Se eu me conectar a Claro, eu vou ter um IP. A Oi, a Vivo, a TIM. Cada conexão que eu fizer, o provedor vai me dar um IP diferente. Legal? Então, o IP pode variar. O IP é lógico. O MAC é o endereço físico, fixo, não muda. Por isso a questão está errada. Vamos nessa. Vamos lá, galera. Mais uma questão inédita, exclusiva aí, estilo CESP-NB. Situação hipotética. Herculano, servidor da PCDF, acessa o portal da intranet, que é a rede privada à instituição, digitando na barra de endereço do navegador o IP 172.16.0.1 de sua estação de trabalho quando está onde? Na delegacia. Diante da necessidade de trabalhar de home office, trabalhar em casa, Herculano poderá acessar a intranet da instituição por meio da internet. Isso caracteriza uma modalidade de acesso chamada de VPN. Quando um servidor está acessando através da internet, uma intranet, ele tem um acesso através de uma rede privada virtual, VPN. Digitando na barra de endereço do seu navegador o endereço 172.16.0.1, ou seja, o mesmo endereço da situação hipotética. Ele quer fazer da casa dele o mesmo acesso que ele faz estando dentro da empresa. E aí,
colocando o seu respectivo login, seu nome de usuário e senha. O que vocês acham? Certo ou errado? Essa questão está errada. E por que está errada, galera? Porque esse IP é um IP privado. IPs privados só podem ser acessados dentro da própria rede. Quando ele vai para casa e acessa via VPN, ele precisa digitar um IP público, o IP do servidor que vai estar ligado à internet para poder disponibilizar esse acesso, ainda que privado, virtualmente, para um usuário cadastrado com login e senha. Ou seja, se eu digito o endereço 172.16, por ser um endereço privado, ele não passa pelo roteador, ele não vai para a internet. Esses endereços só podem ser acessados quando você está na própria rede da instituição. Quais as faixas de endereçamento IP privado? 10, 172.16 até 172.31 e 192.168. Qualquer IP que comece com 10, que comece com 172.16 até 172.31 ou que comece com 192.168 é um IP privado. IP privado só pode ser acessado dentro da própria empresa, não pode ser acessado através da internet. Através da internet a gente acessa IPs públicos. Então, reitero, é possível que ele implemente uma VPN e acesse a intranet do trabalho para ficar em home office? Claro que é possível. Só não é possível digitando esse número, porque esse número IP é exclusivo de quê? Rede privada. Não é roteável, não passa pela internet. Então essa questão está errada, ok? Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Vamos para mais uma questão exclusiva estilo CESP. Quando você vir na prova uma questão como essa pequenininha, não quer dizer que seja fácil, né? O endereço 224.221.245 é um endereço IP? Primeira pergunta, ele tem a sintaxe de um IP válido? Vejam, 224.221.245. Vocês aprendem inicialmente que o IP tem que ter 4 números e que cada número pode variar de 0 até 255. Então, numa primeira leitura, esse formato é válido. Agora, há uma série de regrinhas acerca de endereçamento IP que você precisa conhecer. Para ser um IP público na internet, primeiro, ele não pode ser da faixa de endereçamento IP privado. Então, você tem que decorar as faixas de endereços privados, que são os IPs começando com 10, os IPs começando com 172.16 até 172.31 e o IP começando com 92.68. Para que ele seja um IP público, ele não pode estar contido nessas faixas. Então, observem. Ainda que a questão viesse colocando assim, 192.168.0.1. É um IP válido e é um IP de classe C, mas não seria público. Por quê? Está na faixa do IP privado. Então, olha quanta maldade pode aparecer na prova. Para ser público, ele não pode fazer parte dos endereços o quê? Privados. Outro detalhe, eu não posso ter um IP começando com 0. 0000 é um IP de inicialização da placa de rede. Quando a placa é ligada, ela inicia com 0 até ela obter, seja através do sistema operacional, seja via DHCP, o número IP. Pode ser fixo no sentido de manual, né, de ter sido configurado no sistema operacional, ou pode ser dinâmico, automático, obtido com o servidor DHCP. Mas o 0 não é válido. Não pode ser o IP público da rede. A gente também não pode ter endereços começando com 127. Porque o 127 é reservado para testes. Inclusive, 127.001 é o IP chamado de loopback. Quando você quer testar a sua placa
você pode mandar a mensagem para esse endereço e ela volta para sua placa. E assim você testa a conectividade. E endereços acima de 223 também não são usados na internet porque são das classes reservadas D e E. Os endereços são identificados pelo prefixo. A classe do endereçamento IP é identificada pelo prefixo, pelo primeiro octeto. O primeiro octeto é o definidor da classe. O primeiro número define a classe. Se o primeiro número variar de 0 até 126, eu posso dizer que ele é um IP de classe A. Eu não gosto de fazer referência ao 0, porque o 0 é endereço reservado. Então, eu vou apagar o 0 e vou colocar de 1 até 126, ele é de classe A. Repete, melhor. Então, deixe-me apagar. Vamos lá. Vou colocar os endereços válidos. De 1 até 126, ele é de classe A. De 128, pulo 127, que é para loopback. De 128 até 191, ele é de classe B. De 192 até 223, ele é de classe C. Acima de 223, a gente tem a classe D e a classe E. E as classes D e E não são usadas na internet. Esse endereço IP v4 é da classe D. Logo, ele não é um endereço IP público de classe C, ele é da classe D, e não é um endereço IP usado na internet, ele é um endereço IP de classe D. A classe D é reservada para multicast. É para fazer transmissões para subconjuntos, multicast. Ok? Então, a questão está errada. Lembrando, olha quanta coisa importante. Primeiro, para saber que é um IP público, você tem que distinguir o público do privado e identificar as faixas de endereçamento IP privado. É importante saber que o IP não pode começar com 0, não pode começar com 127, e a gente só usa na internet para representar dispositivos finais, máquinas da rede, IPs de quê? Dispositivos finais, dispositivos intermediários também tem IP, né? Roteadores, por exemplo. Dispositivos da rede vão ser identificados através do IP. E o IP, para ser válido na internet, tem que estar dentro das classes A, B e C. Então, a classe D está fora. Essa questão está errada. Vamos nessa. Vamos lá, galera. Vamos para mais uma questão exclusiva do Estratégia estilo CESP. A responsabilidade de um cliente SMTP. O que é um cliente SMTP? O Outlook é um cliente SMTP, o Thunderbird é um cliente SMTP, é um programa de correio eletrônico. Quando eu penso em SMTP, o SMTP é a base do serviço de e-mail. E para eu trabalhar com e-mail, eu tenho que ter um programa cliente, como, por exemplo, o Outlook, o Thunderbird, ou ainda eu tenho que usar um serviço de webmail. Mas quando ele fala cliente de e-mail, eu tenho que pensar no Outlook ou no Thunderbird, ou em CredMail, Eudora. Há uma série de outros programas que fazem a mesma função. A responsabilidade de um cliente SMTP é transferir mensagens de e-mail para um ou mais servidores SMTP. Por quê? Pessoal, eu posso ter várias contas de correio eletrônico vinculadas em um cliente de e-mail. Cada conta vai ter o seu servidor SMTP. Então, o serviço é baseado em um modelo chamado cliente-servidor. E lembrando que eu posso mandar mensagens para múltiplos destinatários com SMTP.
E aí, ele vai encaminhar aquela mensagem para o meu servidor de saída, que vai direcionar a mensagem para um ou mais servidores dos destinatários que forem especificados no meu correio eletrônico. Então, esse trecho está correto. A responsabilidade de um cliente SMTP é transferir mensagem de e-mail para um destinatário ou para vários destinatários. Então, para um ou para mais servidores SMTP. Tranquilo. Ou relatar sua falha em fazê-lo. Se porventura a mensagem não for recebida pelo servidor, volta uma mensagem de erro. Esse é um procedimento do SMTP. Então, se o e-mail não chega ou se há algum problema, eu tenho uma mensagem, um e-mail relatando o tipo de erro. Então, o SMTP é um protocolo da camada de aplicação. Experimenta mandar uma mensagem com endereço de correio eletrônico errado, que não existe. Você vai receber um retorno, que é justamente o relato da falha escrito no final do primeiro período. Agora, o SMTP é um protocolo da camada de aplicação. Beleza. O SMTP da camada de aplicação usa o TCP, é encapsulado no TCP, que é encapsulado no IP, e assim trafegam os pacotinhos daquela mensagem de correio eletrônico original. E ele faz uso da porta o quê? 25 do TCP. Isso está de acordo com a RFC. Ou seja, RFCs são documentos originais, documentos da internet, documentações acerca dos padrões da internet. Então, de maneira originária, o SMTP usa a porta 25. Agora, atualmente no Brasil, para evitar spam, se estabeleceu o uso da porta 587. Então, há quem só esteja decorando 587. O objetivo dessa questão, inclusive, é fazer você observar que a porta padrão do SMTP é 25 e que 587 é usada na relação do cliente para o servidor no Brasil, ok? Mas outros servidores de e-mail, inclusive de outros lugares do mundo, vão estar aptos a receber mensagens através da porta 25. Galera, 25 é a porta padrão, a questão está certa. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Vamos para mais uma questão estilo CESP, exclusiva do Estratégia. Situação hipotética. João foi recém-possado na Polícia Civil do Distrito Federal e foi designado para trabalhar com Maria, também recém-possada na Polícia Civil de Goiás. Em meio a uma operação conjunta, foi necessário consultar dados de um suspeito nas bases de dados hospedados na rede interna de ambas as instituições policiais. Então, na situação, João acessa na intranet da PCDF, Maria acessa na intranet da Polícia Civil de Goiás. Assertiva. Nessa situação, ambos, João e Maria, poderiam acessar a intranet de suas respectivas instituições, porque são funcionários, então eles acessam a intranet para consultar os dados do suspeito, mesmo não estando conectados diretamente à rede interna. Sim, isso é possível, pessoal. Por quê? Existe uma tecnologia chamada VPN que oferece o acesso privado virtual, uma maneira segura de acessar uma intranet através da internet. Então, poderia sim, é possível. Essa questão está certa, beleza? Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho agora sobre VPN. Uma VPN client to site. VPN pode ser client to site ou pode ser site to site. O que é uma VPN site to site? Normalmente é usada para ligar uma matriz e filiais, para ligar
intranets, eu posso ter uma VPN site to site, por exemplo. Agora, quando um cliente, um único cliente quer acessar uma empresa, por exemplo, uma intranet, utilizando uma VPN, a gente tem o quê? Uma VPN client to site. Então, imagine, a gente tem uma matriz e as suas filiais. Se elas trocam informações através da internet, que é uma rede pública, a gente pode ter o quê? A implementação de uma VPN para que um funcionário dentro da matriz acesse a filial A, a filial B. Nesse caso, a gente tem uma VPN site to site, ligando, por exemplo, a matriz à filial. Agora, se o Joãozinho que está em casa não está nem na filial e nem na matriz e quer acessar via internet a matriz, aí ele passa a ser o quê? Um cliente. Vamos ver. VPN Client to Site, também conhecida como VPN de acesso remoto, para o carinha que está em casa, em home office, é aquela estabelecida quando um único dispositivo se conecta a uma rede remota. Caso da maioria dos usuários domésticos dessa tecnologia. Então, a questão está certa. Vamos nessa. Vamos lá, galera. Mais uma questão exclusiva do Estratégia estilo CESP. Em geral, uma intranet utiliza as mesmas tecnologias da internet, a mesma maneira de fazer as coisas. Galera, sempre utiliza. Discutir a questão do em geral é inócuo, é perda de tempo. Por quê? É comum o examinador colocar, geralmente, quando ele quer se esquivar de algum recurso. Mas, de fato, sempre a internet e a intranet vão ter a mesma tecnologia, ok? A intranet utiliza as mesmas tecnologias da internet. Até aí, eu vou abstrair, porque sempre, em geral, costumeiramente, isso é arquiteturas, conjuntos de camadas e protocolos, padrões, aplicações, protocolos, serviços e recursos. Aqui, sendo bem rigoroso, a gente já começa a implicar um pouquinho. Por quê? Os recursos da internet são públicos. Os recursos da intranet são privados. É lógico que se tem a mesma tecnologia, vão oferecer páginas. Então, se eu pensar em recursos de uma maneira lato, tá bom, vou oferecer os mesmos recursos porque são os mesmos serviços. Agora, lembre-se que a informação da internet é pública e a informação da intranet é privada. Agora, já a extranet, que é a extensão da intranet, que vai ser acessada por fornecedores, clientes, parceiros comerciais, comumente através da internet, usando uma VPN, por exemplo, quando ele coloca que a extranet utiliza um conjunto de tecnologia diferente, a questão ficou errada. Beleza? Uma vez que são acessadas externamente, necessitam de mais segurança. Gente, são acessadas externamente, mas a segurança vai ser provida pela arquitetura TCP/IP, com a utilização de VPNs. Então, a tecnologia é a mesma da internet. Essa questão está errada. Vamos que vamos. Vamos lá, galera, para uma questão inédita do Estratégia Concursos, estilo CESP. Ana é policial do Distrito Federal e, sob solicitação de seu superior, precisou fazer uma pesquisa relacionada a uma embarcação envolvida em um acidente com vítimas fatais no Lago Paranoá. No processo, uma testemunha havia afirmado que a embarcação que naufragou era do tipo Saveiro. Como Ana não sabia como era a aparência dessa embarcação, decidiu pesquisar pelo seu nome no Google Imagens, mas obteve diversos resultados relacionados a um carro. Tem um carro chamado Saveiro. Para excluir esse tipo de carro do resultado, ela poderia pesquisar por Saveiro, barco, menos carro. Galera, essa questão está errada. Por que ela está errada? Vamos lá. Primeiro, Saveiro não precisa ter entre aspas. Tudo bem que isso não é erro.
mas é desnecessário colocar saber entre aspas se é uma palavra só. Eu utilizo as aspas quando eu quero delimitar uma expressão exata. Então, tipo, saveiro não precisava estar entre aspas. E se colocar, também não tem problema. Barco é legal, né? Porque ela quer que seja uma embarcação, um barco. Então, barco é legal. Agora, o tio, até 2013, era usado para pesquisar por sinônimos. Então, ele ia pesquisar por sinônimos de carro, ia continuar buscando veículos, por exemplo. Veículo é sinônimo de carro. Em 2013, o tio foi descontinuado. Então, o tio não funciona mais hoje em dia. Como deveria ser essa pesquisa? Ela poderia colocar saveiro, barco ou embarcação, menos carro. O hífen é que exclui a palavra carro da pesquisa, e não o tio que era usado para buscar por sinônimos. Por isso a questão está errada. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Vamos para mais uma questão exclusiva do Estratégia. Ao pesquisar mais de um termo em uma busca no Google, por exemplo, se eu colocar Renato Costa, ele vai pesquisar por qualquer página que tenha a palavra Renato e a palavra Costa. O padrão do Google é o operador booleano e não o operador booleano ou. Quando ele diz esse mecanismo de pesquisa insere implicitamente um operador OR, a questão está errada. O operador booleano implícito é o AND, é o E. Ele vai procurar páginas que possuem a palavra Renato e Costa, em qualquer posição. No segundo período, ele remete à pesquisa avançada, que permite limitar resultados por idioma, região, dentre outras. Lembrando que, se eu estiver pesquisando por um termo, eu vou ter recursos de pesquisa avançada. Se eu estiver pesquisando por uma imagem, eu vou ter outros recursos de pesquisa avançada. Isso também é interessante para as questões de concurso. Beleza? Então, o erro aqui está onde? No uso do OU. O padrão é o E. Logo, errada. Vamos que vamos. Galera, com isso a gente fecha a correção dessa primeira rodada de informática para PCDF. Beleza? Um abraço para todos. Lembrando, pedindo inclusive para que me sigam nas redes sociais. Há vários materiais interessantes. O meu Instagram é prof.renatodacosta. Eu tenho um canal no YouTube também, tem aulas bacanas, exclusivas no canal. Quer dar uma olhadinha em modelagem de banco de dados, quer dar uma olhadinha lá em Big Data, pode entrar no canal, tem algumas coisas legais. O canal é Renato da Costa e o Telegram, onde vocês vão poder baixar materiais para acompanhar minha aula, minha agenda, beleza? Então sigam-me também no Telegram. Vamos junto, galera. Um abraço para todos, até a próxima.